Sejam bem-vindos a essa primeira aula teórica, cujo assunto é Introdução com os conceitos básicos sobre gestão de projetos. Nós iremos ver aqui os conceitos básicos sobre gestão, como o que é um projeto, qual é o papel do gestor de projetos, a importância da gestão de projetos no dia a dia, também o que é gerenciamento ágil de projetos. E ao final a gente vai discutir, a gente vai tentar praticar algum desses conceitos lendo um texto. Tanto o texto como também todo o material que a gente utiliza aqui está disponível no livro de Larson, Gestão de Projetos, o Processo Gerencial. Ok? Então eu vou começar já com essa frase, que também está disponível no capítulo 1 do livro de Larson. Todos os grandes feitos da humanidade, desde construir as grandes pirâmides até descobrir a cura para o pólio e levar o homem à lua, começam com um projeto. Então veja que tudo realmente que está assim em torno de nossa vida, a gente utiliza os conceitos de gestão de projetos. Eu até me admiro assim desses conceitos eles não serem tão mais explicados, explanados ao longo de todos os cursos. Eu me perigo a dizer que todo curso de graduação deveria ter uma disciplina de gestão de projetos, porque realmente a gente, como profissional, vai usar os conceitos dessa disciplina em todas as áreas, né? E aí é como tem aqui, né? Todas as... Deixa eu só trocar esse negócio aqui. Todos os grandes feitos da humanidade, eles são feitos graças ao uso da gestão dos projetos, né? Porque, assim, grandes feitos da humanidade, eles precisam de várias pessoas, e quando várias pessoas estão juntas em prol de um objetivo, né? De resolver, de trazer como resultado um projeto, um feito, alguma resposta de um projeto, então, aí os problemas começam, né? Porque essas pessoas juntas, elas vão precisar desenvolver seus pequenos feitos, né? E aí esses pequenos feitos vão ter que ser juntados através de um resultado, de um produto, isso ser entregue, né? Para quem demandou o resultado desse projeto. Então, assim, não tem como fazer grandes coisas à humanidade se não for por pessoas. Me lembrei agora de um livro que é até interessante ler, não é realmente sobre gestão de projetos, né? Mas chama Homo Sapiens, né? Breve História da Humanidade. Ele explica muito isso, que o homem ele conseguiu ele conseguiu superar todas as outras raças, inclusive os outros homos lá, né? Aí eu já não lembro mais esse erectus, o que era. Enfim, os outros tipos de homos lá, porque ele tinha essa capacidade de se dividir, de se organizar dentro de uma sociedade. E aí, cada pessoa individual, se solta numa selva, por exemplo, ela não vai ter o mesmo impacto, ela não vai ter o mesmo grau de se defender, vai ter inclusive um grau inferior do que a quaisquer outros tipos lá, como por exemplo o chimpanzé, o tigre, e lá vai. Mas a gente só é forte mesmo porque a gente consegue estar junto, né, em prol de um objetivo, consegue se organizar em setores, em graus de especialidade, dentro de uma sociedade. Então, isso é o que faz o ser humano ele ser bem mais poderoso que outras raças, né? Que a gente consegue se organizar dentro de diversos conceitos aí, né? Então, por isso que a gestão de projetos é tão importante, porque a gente consegue, através de todas as vezes que o homem ele conseguiu, ele tentou se organizar para obter um projeto, para poder conseguir atingir um objetivo, ele teve um conjunto de erros, né? E aí esses erros foram se repetindo e soluções foram sendo encontradas. Então, encare a disciplina de gestão de projeto como se fosse um guia de solução para esses erros, né? Quando a gente quer atingir grandes objetivos aí. Ele é como se fosse um almanaque aí. Ok? Então, vamos lá. Então, como é que os projetos são usados na sociedade? Como eu disse anteriormente, né, os projetos eles são usados em diversas situações, desde a construção de uma casa até a implementação
de uma metodologia nova em uma empresa, ou a entrega, por exemplo, de uma nova versão do iPhone na Apple, né? A gente tem sempre o uso dos assuntos, dos conceitos relacionados à gestão de projetos. E aí os projetos, eles são transversais a todas as profissões. Eles estão disponíveis, eles são usados em todas as profissões, desde a saúde até a engenharia e também a contabilidade, né, o direito, porque em todas essas áreas e também a computação, né? Em todas essas áreas as pessoas se organizam para fazer algo em comum e entregar esse algo, que pode ser um produto, um serviço, um resultado, né? Para alguém que está demandando aquele algo, né? Então, a gestão de projetos, né, já que os projetos eles são comuns a todas as áreas de conhecimento da humanidade, também a gestão desses projetos é comum, né? E aí, como esses problemas foram se repetindo quando as pessoas iam se juntando e esses problemas foram anotados e sendo organizados, com o tempo criou-se essa ciência da gestão de projetos. E aí, mais a seguir, foi criado esse órgão de certificação, né, que é o PMI. E esse PMI ele ficou responsável por criar, né, um compêndio como se fosse uma Bíblia, em que todos os ensinamentos, as lições aprendidas são guardadas dentro dessa Bíblia, né, que é o livro deles. E aí o PMI ele começou aí por volta de 2002, né, pelo que eu pesquisei. E aí, em 2002, ele tinha em torno de 93 mil membros para chegar a 565 mil membros em 2019. Aí daí vocês veem como essa área de gestão de projetos ela está mais organizada, vem se organizando cada vez mais no dia a dia, né? Tem que se organizar cada vez mais. A maioria dos profissionais que usam, né, que usam os projetos, em realidade, eles não têm o título de gerente de projetos. Isso é tão verdade que, assim, vou dizer no meu campo, né, como professora, a gente tem que escrever projeto o tempo todo, mas se você perguntar para todos os professores, assim, você sabe, você tem conhecimento sobre gestão de projetos, ele vai dizer que não sabe nada sobre gestão de projetos, apesar de iniciar um projeto, executar, encerrar e escrever, né, um relatório de lições aprendidas ao final do projeto. E isso ocorre em outras áreas também da gestão de projetos, não só para professores, como também, por exemplo, para bacharéis em ciência da computação, engenheiros de computação também. Porque na medida em que você está ali fazendo um projeto, mesmo se for um projeto somente para você, você tem a fase em que você vai decidir quais são os objetivos do projeto, você vai executar o projeto, você vai anotar os resultados do projeto e também corrigir, né, esses resultados para que você, no próximo momento, possa desenvolver projetos mais adequados. E aí você está fazendo o projeto do mesmo jeito, né? Só que aí você não tem aquela consciência sua de que você está usando os assuntos de gestão de projeto. É como se você não estuda realmente os conceitos que estão na disciplina de gestão de projetos, você acaba errando coisas que você nem precisaria errar, né? Porque você já tem as soluções ali escritas já de lições aprendidas de outras pessoas que erraram aquilo anteriormente, né? Essa mesma metodologia que a gente estuda em gestão de projetos, ela pode, como eu disse a vocês, né, já que ela é transversal a todas as profissões, elas podem ser usadas para criar diversos tipos de elementos. Pode ser o produto dessa tecnologia, o conjunto de ações, né, para executar o projeto e pode gerar um produto, como, por exemplo, um iPhone, pode gerar um serviço, como, por exemplo, um serviço de manicure, pedicure, que seja, né, um tipo de serviço, uma consulta médica, ou organização de um evento específico, um simpósio, ou coisa desse tipo, né?
Pode também ser, por exemplo, uma reforma de uma casa ou quaisquer outros elementos que tenham resultado. Agora sim, a gente vai ver algumas diferenças à frente, que o projeto ele precisa ter um resultado, ele não pode ser repetitivo, né? E aí, nesse sentido, realmente, a questão de manicure como serviço, aí é discutível, né? Em relação a isso. Mas a gente vai discutir mais sobre isso mais à frente. Então, a gestão de projetos é usada por diversos cursos de graduação, pesquisa e extensão, como disse a vocês anteriormente, né? Os projetos, eles são usados em diversas áreas da humanidade e por isso a gestão deles precisa ser bem conhecida, já que assim, a ciência por trás dela, né, já tem muitas lições aprendidas. Então, é interessante que a gente possa colher essas lições para que não realize erros no futuro. Então, diante disso, o que é um projeto? Né? Aí chega nessa discussão. A gente sabe que, assim, como eu disse a vocês anteriormente, aí o projeto ele está em todas as áreas, mas aí, tipo, como assim? Fica ainda abstrato, né? O que é um projeto? Então, eu pergunto a vocês, o que essas notícias aí têm em comum? Por exemplo, milhões assistem às finais da Copa do Mundo. Hospitais recebem reforma em sua estrutura física. A Apple lança um novo iPhone. A cidade recebe uma nova estação de metrô. Aí, o que todas essas notícias têm em comum? Que elas aí são feitas, que elas executam projetos, né? Então, para milhões assistirem às finais da Copa do Mundo, é necessário que o projeto Copa do Mundo, ele exista, né? E aí se construem estádios, contratem pessoas, aí tem um time de marketing, assim vai, né? Hospitais recebem reforma em sua estrutura física. Aí da mesma forma, né? A reforma, ela vai trazer um ganho, né, para as pessoas que estão lá no hospital. Aí nesse sentido a reforma, ela pode ser porque assim, o hospital já existia, né? Ela pode ser encarada como um serviço especificamente, né? Estou reformando esse ambiente, não realmente é um produto, porque o hospital já existia, né? Aí, no caso, seria um exemplo realmente de serviço, certo? E aí a Apple lança um novo iPhone, da mesma forma. Ele pegou uma versão anterior, fez um melhoramento, criou uma versão nova, né? Então gerou um produto melhorado, né? E a cidade recebe uma nova estação de metrô, né? Então não tinha estação de metrô, a estação de metrô foi criada. Então, daí, isso aí também é um projeto, certo? Então, o conceito de projeto através do PMI, né, que é esse grande órgão aí que guarda todos os conceitos e também as boas práticas em torno dos projetos, né, forma a gestão. Ele diz que o projeto é um esforço empreendido para criar um único produto, serviço ou resultado. Então, ó, é um esforço, certo? E esse esforço ele não pode ser repetido, a gente vai ver no slide posterior. Ele não pode ser repetitivo. Por isso que eu fiquei naquela. Eu me lembrei desse item lá, quando eu falei da questão das unhas, né? Porque a unha é algo que toda a vida eu fico repetindo, fazer a unha. Mas, por exemplo, a reforma de um hospital, eu faço a reforma somente uma vez. Então, a reforma realmente vai ser um projeto. A unha não, já é outra coisa que a gente vai ver mais assim. Então, o projeto ele tem essa característica. Ele no final vai retornar um produto, um serviço ou um resultado, mas ele não pode ser repetido, certo? Então, isso é um projeto. Aí ele é complexo, ele também tem recursos limitados, certo? Então, vamos lá. Então, o objetivo principal do projeto é satisfazer as necessidades do cliente. Então, se não tiver um cliente para quem eu vou atender, não existe projeto, né? Tem que ter um cliente. Em alguns lugares, esse termo assim de projeto, esses termos de projetos, eles também têm muitos usos em inglês, né? Aí, alguns livros, né, chamam o cliente também de stakeholder, né, o parte interessada, certo? Então, as principais características de um projeto são um objetivo estabelecido, eu tenho que ter realmente ali, o projeto serve para isso, ele tem que ser claro e direto, o objetivo do projeto. Vida útil definida com início e fim.
Então, o projeto ele tem que ter o começo, e aí é celebrado, né? Vai ter todo um conjunto de atividades e de ações que a gente vai ter que realizar para poder demarcar o início do projeto. Essas ações elas já estão definidas também na disciplina de gestão de projetos. E além disso vai ter que ter um fim. Aí também tem um conjunto de ações específicas para definir o fim da gestão, o fim daquele projeto específico. Frequentemente o projeto tem o envolvimento de vários departamentos e profissionais, mas nem sempre, né? Tem envolvimento de vários departamentos e profissionais, porque isso depende muito da dimensão do projeto. Existem tipos de projetos que envolvem, por exemplo, 3 pessoas. E aí, acho que as 3 pessoas podem fazer parte somente de um departamento, né? Aí, nesse sentido, o projeto, ele pode ser feito por poucas pessoas também, né? Mas, assim, frequentemente, né? Na maioria das vezes, o projeto ele envolve várias pessoas. E quanto mais pessoas envolver, aí mais equipamentos e ferramentas específicas de gestão de projeto você é obrigado a adotar. E normalmente é algo que nunca foi feito antes. Mas veja, mas então quer dizer que se eu fizer uma reforma no hospital, aí não vou mais poder fazer outra reforma como projeto? Não é assim. É aquela reforma única naqueles termos, né? Se eu for fazer outra reforma, ela vai ter outras características. Então, ela não vai ser a mesma reforma, né? Nunca foi feita antes. Vai ser outra reforma diferente, até porque o fator tempo também mudou. Mesma coisa do iPhone. O iPhone é um melhoramento do iPhone anterior. O iPhone novo é um melhoramento do iPhone anterior. E todo iPhone novo, né, todo melhoramento, ele vai ter características a mais em relação ao anterior. Então, assim, não adianta fazer uma coisa que faça um projeto que faça a mesma coisa. Ele tem que ter a mesma coisa que outro que você já fez. Ele tem que ter alguma coisa de novo, alguma coisa de inovador ali para poder trazer algum ganho ao cliente, né? Os projetos, eles também têm requisitos de desempenho, custos e tempo específicos. Isso é verdade, né? Quando a gente vai contratar um projeto com o cliente diz, eu tenho tanto para gastar e eu quero que você me entregue isso em tanto tempo, certo? E aí, sendo, por exemplo, um software, aí tem os requisitos também, né, de desempenho, quanto tempo eu vou responder determinada ação e coisas do tipo. Se for um carro, aí também, né, tem vários requisitos relacionados a desempenho, né? Então, assim, tem características específicas. São os requisitos, né? Os requisitos do projeto, eles também vão ser necessários de serem adotados. Tá, aí você disse o que é um projeto, mas o que não é um projeto? Aí vem aquela confusão que eu disse lá no começo, né? Sobre a questão da unha, fazer unhas. Não é um trabalho do dia a dia. Aí, assim, o fazer unhas, ele tem isso, né? Eu tô fazendo unhas, e quando eu faço as unhas sempre do mesmo jeito. O fato de eu fazer a unha hoje, quando eu for fazer amanhã, vai ser a mesma coisa. Então, ela não é mais um projeto, ela passa a ser um processo, certo? É um processo fazer unhas dentro do meu salão de beleza, por exemplo. Tomar banho, eu tomo banho sempre do mesmo jeito, então passou a ser um processo. Agora, se eu, por exemplo, vou passar e faço unhas normais, vou passar a fazer unhas, aquelas alongadas, né, unhas postiças, unhas em gel. Aí pronto, aí vai passar a ser um projeto, porque eu vou ter que, eu ter que aprender a fazer daquela forma, né? Então vai ter uma inovação. Aí passou a ser um projeto fazer unhas, fazer o curso, né? Para fazer unhas em gel, né? E aí passar a fazer unhas em gel, implantar essa nova tecnologia na sua empresa. Então veja que vai ter vai ter várias etapas esse processo novo, né? Vou ter que fazer o treinamento, passar o treinamento para as minhas funcionárias, comprar materiais que são necessários para essa nova técnica. Então não é somente fazer a unha, né? Tem todo um conjunto de etapas antes. Fazer a unha somente do jeito que eu já vinha fazendo era um trabalho do dia a dia, né? Um trabalho repetitivo, feito todos os dias. O projeto não. O projeto é algo que tem um início e tem um fim definido e ele é único, né? Para entregar um serviço. Aí, por exemplo, quando eu digo que eu vou passar a fazer o unha em gel, aí qual é o meu serviço? Fazer o treinamento e a capacitação para fazer o treinamento e comprar o material para poder passar a fazer um unha em gel, né? Aí ele passa a ser um projeto, né? Mais um processo.
Então, o processo é contínuo e traz resultados uniformes. O projeto se caracteriza por ser temporário e criar algo único. Então, aqui tem outros exemplos, ó, fazer nota de classe na disciplina. E aí, um projeto é escrever um artigo. E aí, eu posso escrever vários artigos, né? Também. Só que cada artigo vai ter uma coisa que vai identificar ele como único, né? Já as notas de classe, elas têm conteúdos diferentes, mas o processo de fazer a nota de classe, né, escrever no papel, ele é da mesma forma, depende muito do enfoque, né? E outra coisa, a nota de classe somente ela não vai trazer um resultado realmente significativo que traga inovação, né? Já o artigo ele traz sempre. Se não, ele pode até ser caracterizado como plágio, né? De alguma forma, ou não ser de boa qualidade. Anotar receitas, errei aqui, é um caderno. Então, passa a ser um processo, enquanto que é uma rotina, né? É rotina e trabalho repetitivo, enquanto que organizar um ambiente para o encontro de cozinheiros aí já passa a ser um projeto, né? Porque vai ser para aquele encontro específico. Responder um pedido de um setor. Aí, responder um pedido do setor passa a ser um processo, né? Atender o telefone, atendente, é um processo. Desenvolver um software para um setor, aí já vai ser um projeto, né? Porque aí ele vai entregar um produto específico, né? Praticar escalas em um piano é um processo. Enquanto que escrever a música em um piano, aí vai me trazer um resultado que é a música, né? Partitura lá específica. Rotina de criação de um iPod, aí pronto. Aí eu tô ali no processo da rotina de criação, mas assim, o iPod mesmo, resultado do projeto, aí pronto, projetar um iPod que tenha interface com o PC, 10 centímetros e guarda 20 mil músicas, né? Então, assim, os processos, eles estão dentro dos projetos, né? Mas eles por si só não são considerados projetos. Não tem como fazer um projeto sem ter processos associados, né? Mas, assim, eu preciso desses processos para poder construir o meu projeto, né? Mas em algum momento no projeto vai ter alguma coisa que vai ser inovador, que vai ser novo e que eu não tenho um processo associado a ele. Quando eu passo a entender como é que aquilo funciona, ele passa a ser um processo. Colocar preço ser um produto. Então, esse aí é o processo, né? Etiquetar, né, todos os produtos no supermercado. Aí, construir um dispositivo para colar preços nos produtos do supermercado. Aí já traz um resultado, né? Já traz um produto. Aí, um projeto. Certo? Aí, um projeto, assim como ele não é um processo, um projeto também não é um programa. Programa, ele vai ser um grupo de projetos relacionados. Por exemplo, o programa do governo, né? Programa Minha Casa Minha Vida, né, que tem que construir e entregar várias casas para pessoas carentes. Então, cada projeto em um programa, cada projeto em um programa tem um gerente de projetos. Aí, justamente, apesar dos projetos estarem relacionados, cada um tem um gerente específico. E aí eu vou ter um gerente por cima daquele programa. Aí eu vejo isso muito também, por exemplo, na própria UFPB, né? Aí cada campus tem um diretor, que é como se fosse um gerente, e aí quem coordena todos esses gerentes é o reitor da UFPB, né? Então, assim, a gente pode ver, né? A grosso modo, assim, um exemplo, né? Como se cada campus da UFPB fosse um projeto específico. Não é um projeto, ele também é um conjunto de projetos, porque tem disciplinas diferentes, e aí cada professor tem projetos diferentes, assim, é muito complexo. Mas, assim, a grosso modo, né, olhando de forma abstrata, assim, comparando, né, como se cada direção ela fosse um projeto lá com seus marcos, com seus requisitos definidos. E aí a reitoria, ela olharia todos esses projetos e ela, por si só, né, ela faria parte de um programa, né?
Aí outros exemplos aqui, a organização farmacêutica pode ter um programa para a cura do câncer, aí vai ter projetos diferentes, né, em relação à cura do câncer. Pode ter um projeto que é mais ligado à psicologia, né, porque a pessoa está mal, né, quando está com câncer, outro que é mais ligado à nutrição, aí outro que é mais ligado à parte de exercícios físicos, aí outro que é mais ligado às partes de desenvolvimento de novas drogas, ou terapias, e assim vai, mas tudo objetivando a cura do câncer. Os programas do governo, como eu disse a vocês, né, e os programas da UFCG. Aí na própria UFCG, UFCG, tá minha gente, que eu vim da UFCG, mas é da UFPB, né, desculpem. Os próprios programas da UFPB, que eu acho que também deve, da UFCG, que também devem ter na UFPB, programa de extensão, os projetos de extensão e pesquisa, eles também dentro, por exemplo, na UFCG a gente tinha isso, a gente poderia, como professor, mandar um projeto e um programa. Aí o projeto vai ser um projeto específico, como, por exemplo, dar curso para uma comunidade, ou então um programa, que vão ser vários projetos relacionados em torno daquele programa específico, né? Por exemplo, dar o curso e dar um serviço para as empresas específicos lá, e assim vai, certo? Então, a gente tem também a questão nos projetos do ciclo de vida. Veja que todos os projetos, eles têm, como eu disse a vocês, a gestão de projetos, ela está aqui para poder explicar como é que coisas em comum e repetidas ocorrem quando a gente está gerindo os projetos. Aí, uma das coisas comuns é o ciclo de vida do projeto. Todo projeto ele tem esse ciclo de vida. Ele começa com a definição do projeto, depois vai ter o planejamento, a execução e o fechamento. Aí, aqui, esse gráfico, ele está justamente ilustrando o nível de esforço que a gente utiliza em cada etapa e também o tempo, certo? Início e fim. Então, veja que na definição, a fase de definição do projeto, ela vem bem no começo do projeto. Então, é aqui na fase de definição e logo no começo ela já termina. Quando o planejamento está no auge, aí ela já quase bem dizer terminou, certo? E aí na fase de definição a gente tem o quê? O estabelecimento de metas, as especificações, né, os requisitos do projeto, as tarefas que vão ser desenvolvidas, designar as tarefas para cada pessoa que está envolvida no projeto, as responsabilidades, quem vai ser responsável por quê, quem vai assumir que cargo. Então, tudo isso está lá dentro da fase de definição do projeto. Depois, né, antes de um terço, assim, antes da metade do projeto, aí já vem o pico, né, da fase do planejamento do projeto. Então, o nível de esforço aqui fica maior no planejamento. Então, à medida que a gente está aqui já terminando a definição, a gente já começa com o pico do planejamento. Agora, já sei o que eu vou fazer no projeto, o termo de abertura de projeto, dentre outros elementos. A gente já define na definição do projeto, a gente passa para o planejamento. Aí, no planejamento, a gente vai estabelecer o quê? Os cronogramas do projeto, quando a gente vai fazer o quê, os orçamentos, quanto a gente vai gastar em cada etapa, que recursos a gente tem disponível, os riscos associados, certo? E também staff. Staff eu imagino que sejam as pessoas, né? Isso aí, esse termo aí eu não me lembro muito bem não, mas a gente discute. Eu vou anotar aqui para poder, na sessão de dúvidas, a gente discutir aí. Se vocês souberem aí, vocês já me dizem o que é staff. Eu acho que é a equipe. Deve ser uma portuguesada para o staff, né, de inglês, deve ser, não sei, vou ver. E aí na parte aí depois quando o planejamento ele já passa do seu pico, e aí ele continua sendo feito, olha, veja que interessante, ele continua sendo feito no processo de execução, planejamento, sendo que em uma menor proporção. Agora, quando a execução está no seu pico, o planejamento ele já está bem menor, né, mas ele ainda ocorre. Né? A gente pensa que quando a gente está executando, a gente não planeja nada, mas tem uma etapa do projeto que a gente está ao mesmo tempo executando e planejando, né? Só que no menor grau. Então, na execução, eu vou ter os relatórios de status, quer dizer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz hoje, né? Coisa do tipo, as mudanças, porque quando a gente planeja, a gente tem que ver se aquilo que foi planejado está de acordo com o que a gente está fazendo, se tem alguma dificuldade ou não. Os requisitos de qualidade também, possíveis previsões, né? Que a gente possa ter na execução do projeto. Será que eu vou conseguir fazer de acordo com o que eu sei? Será que eu vou conseguir fazer de acordo com o meu cronograma, né, que eu estipulei? E assim vai. Aí já no planejamento, já no fechamento, aí o fechamento pronto. O fechamento ele vem bem no final do projeto, um pouco antes do final,
que é justamente, se a gente tiver, por exemplo, um produto ou um serviço, a gente vai testar no cliente, vai entregar ao cliente, né, treinar o cliente, transferir os documentos necessários que a gente gerou para, ou então armazenar, né, na equipe, na empresa, liberar os recursos disponíveis do que eu estava usando, eu vou devolver, realizar uma avaliação do projeto, se foi bom, se foi ruim, lições aprendidas também, isso aqui é muito importante, né? Registrar as lições aprendidas no projeto também, o termo de encerramento do projeto, dizer assim, né, para o cliente, ó, tá aqui, entreguei, a gente gastou isso, e assim vai. Certo? Então, assim, todos os projetos, eles têm mais ou menos esse comportamento. E são definidos ao longo dessas 5 etapas aí, definição, planejamento, execução e fechamento. Certo, aí outro papel muito importante na gestão do projeto é o gerente, né, o gerente de projetos. Ele vai gerenciar as atividades que são não repetitivas. E aí, por que são não repetitivas? Porque o projeto ele tem um objetivo único, né? Aí ele vai organizar-se na medida em que quanto mais inédita for aquela ação, mais ele vai estar perto da pessoa que está executando o projeto, para que ele possa retirar, né, os entraves que estão ali impedindo a pessoa de chegar ao objetivo, né, que foi definido. Então, ele vai gerenciar, ele não vai fazer as atividades, ele vai gerenciar as atividades, ele vai ver o que cada pessoa está fazendo, vai ver o desempenho dela, se ela tiver algum problema, então ele vai tentar resolver aquele problema que está impedindo ela de fazer aquilo, né? Então, essas atividades são não repetitivas, temporárias, né? As pessoas, às vezes, como o projeto tem esse ciclo de vida aí dependendo da pessoa, por exemplo, da fase de requisitos. Na fase de iniciação do projeto, ela vai estar trabalhando mais, mas aí na fase de execução, ela já vai estar trabalhando menos. E aí ela pode mudar, né? O cargo dela. E ele mesmo pode ter algumas atividades dele, né? Dependendo do tamanho do projeto. Então, para ele, somente gerenciar essas atividades já vai ser o bastante, né? Devido ao tamanho da equipe. E essas atividades, elas precisam, ele tá verificando, né? Se essas atividades vão ser completas, com o tempo de vida definido dentro dos custos específicos no tempo determinado, né? O gerente de projetos não é um gerente funcional, porque o gerente funcional ele vai gerenciar coisas que são repetitivas, funções, né? Por exemplo, o gerente de caixa, ali não é um projeto específico, por exemplo, porque ele já está organizando ações que são previsíveis. Agora, por exemplo, fazer um treinamento para os caixas do supermercado, por exemplo, para poder passar a usar uma tecnologia nova, isso aí passa a ser um projeto, né? Ele gosta de executar tarefas não repetitivas, justamente porque o projeto ele tem esse caráter de ineditismo, né? E aí, para ele, é difícil uma pessoa que não gosta de coisas diferentes se está envolvida num projeto diferente, né? Ela precisa gostar de atividades que trazem algum grau de inovação, né? Em algum sentido. Não pode não ser especificamente para o gerente de projetos, mas para os membros do projeto, né? Para o resultado do que vai ser entregue. Além disso, o gerente de projetos ele vai ser o intermediário entre o cliente e a equipe do projeto. Então, a equipe vai estar lá fazendo determinadas ações e vai dizer, não estou conseguindo fazer por isso, por aquilo. E aí, ele, na experiência dele, vai poder já dar alguma solução, ou se vir que não consegue, por exemplo, olha, realmente os custos, né, o custo que você usou, o dinheiro que você usou para a gente fazer o projeto não é o bastante, a gente precisa renegociar isso. Isso acontece muito em projetos que, assim, tem um grau de imprevisibilidade, projetos cujas pessoas que estão participando do projeto nunca o fizeram, né? Aí, nesse sentido, aí é necessário realmente renegociar, né? Porque não tem pessoas experientes para fazer aquilo ali naquele momento. Aí ele vai ter que chegar, né, com a pessoa que lançou o projeto cliente e vai dizer o que ele acha que vai tentar negociar, né, com relação a isso, ou ver como é que eles podem fazer, dizer quais são as dificuldades, coisas do tipo. Da mesma forma, quando chegar lá no cliente e ele receber
algum incremento do produto, né, ou do serviço, se não estiver gostando, aí ele vai anotar e dizer para a equipe, né, como é que deve ser modificado para que o cliente esteja satisfeito. O objetivo é que o cliente esteja satisfeito. Além disso, ele vai trabalhar na integração dos membros do time e das áreas do projeto. Pois é, aí essas pessoas, ele é como se fosse um orquestrador, né? Ele tá lá, aquele cara que fica ali dando o movimento e o passo, o maestro da orquestra, né? E ao longo das áreas também. Aí vem aquela questão agora que eu falei para vocês sobre o ineditismo, né? Quando a gente está trabalhando com projetos que são inéditos, que tipo assim, ou nunca foram feitos por aquela equipe, ou então que foram feitos por outra equipe, né? Mas não foram feitos pela. Eita, chega. Ou não, que nunca foram feitos na humanidade, ou que nunca foram feitos somente por minha equipe, né? Mas ela tem que ter algum grau de ineditismo para aquela situação específica. Aí quando a gente tem esses projetos desse tipo, aí a gente é mais importante, é mais legal a gente utilizar o gerenciamento ágil de projetos. Vai ter um capítulo específico sobre isso no livro que a gente adotou, mas aqui a gente vai dar uma visão geral, certo? Aí a gente tem aqui justamente para definir esse conceito, esse gráficozinho. Então aqui, o eixo X, ele representa a tecnologia, aqui, conhecido e estável, tecnologia, como fazer e o desconhecido, certo? Aqui é tudo que já é conhecido, estável e previsível, né? Então, nesse ponto do previsível, aí a gerenciagem de projetos ela não é tão utilizada, certo? Uma gerência tradicional ela é mais bem-vinda. Mas quando você sabe o que vai. Você tem quando você já está no nível do desconhecido, né? Que você não sabe o que é aquilo e nunca foi tentado, tanto no nível do escopo quanto no nível da tecnologia, certo? Quando você, a nível de escopo, do que você vai fazer, você não sabe o que vai fazer direito, mas você vai ter que entregar partes até descobrir o que o cliente quer. Ou você não tem domínio da tecnologia, certo? Ou no escopo da tecnologia, aí o melhor é usar o gerenciamento ágil de projetos. Por quê? Porque você tem o gerenciamento ágil de projetos, ele tem alguns passos, algumas características específicas, e aí ele vai permitir com que o cliente ele esteja mais perto de você, certo? Para que ele possa ver passo a passo os resultados que você vai dando e já dando os feedbacks, porque no final das contas o objetivo não é que ele fique satisfeito. Então, às vezes pode até ser que ele mesmo ache que no começo queria uma coisa e no final ele não queria, né? Que é a questão justamente do escopo, né? O cara não sabe o que quer, então você vai mostrando partes daquele projeto específico em incrementos e vai entregando. Aí é por isso assim que a gestão ágil de projetos ela é tão ligada, é tão assim, anda a casa tão junto com projetos de ciência da computação. Porque assim, uma das grandes fases, uma das grandes dificuldades na entrega do software é justamente os requisitos. Se a gente fosse utilizar aquele modelo de desenvolvimento, modelo cascata, né, em que a gente faz os requisitos somente uma vez e deixa estático, e quando está na fase de execução, de implementação do programa, aí a gente usa só aqueles requisitos estáticos e não realimenta eles de acordo com os achados que a gente vai vendo. Então, possa ser que a gente não tenha entendido direito os requisitos, né? É por isso que é legal esse vai e volta, né? Esse processo iterativo, né? Esse vai e volta. Aí o gerenciamento ágil de projetos ele está muito ligado a esse tipo de coisa. Aí tem vários nomes, né, que a gente vê em relação aí à gestão ágil de projetos como Scrum, Kanban, XP e aí várias outras coisas, né? Aí a gente vai ter uma aula mais sobre isso, certo? Aí, ainda na questão do gerenciamento ágil de projetos, como é que funciona? A gente tem a iniciação do projeto, e aí a gente não vai precisar fazer muitos planos, né? Vai ficar muito com documentos documento cujos requisitos estão sempre em alto nível, né? Aí a gente vai ter aquele requisitozinho lá,
Aí vai passar a interação, por exemplo, a equipe vai ficar 1, 2 semanas fazendo aquele projeto. Aí diz, não, o objetivo da gente é, por exemplo, criar o cadastro do sistema, de acordo com o que o cliente pediu. Aí vai passar 2 semanas fazendo aquilo, quando entrega o cliente, ele vai dizer, gostei, essa parte tá boa. Eu digo, tá boa? Então tá bom, tudo bem, então já tá feito. Aí ele diz, vou precisar que faça agora, primeiro, aí agora a outra parte do sistema específico. Aí ele que vai dizer qual é a prioridade, sabe? Do que vai ser feito e se está aceito ou não. E aí pronto, a primeira interação, aí eu vou ter um produtozinho novo, que é com pequenas funcionalidades, também chamado de produto mínimo viável, né? A gente, assim, essa é outra coisa. Sempre a cada interação a gente vai entregando uma parte completa do projeto. Aí eu já estou falando mais na parte de computação, né, que é a minha cabeça. Sempre é uma parte completa do projeto. Então, primeiro eu entrego tudo funcionando no sistema de cadastro de clientes. Aí depois eu anexo cadastro de clientes, cadastro de produtos também na segunda interação. Ele cresce um pouquinho. Aí disse, não, agora eu vou botar na web. Aí depois, não, eu vou agora fazer a versão para smartphone e assim vai. Até que o cliente diga que está aceito. E às vezes, e como é que fica a questão de custo nesse processo? Né? Se no início eu não vou ter nenhum documento de requisitos, como é que eu vou dizer quanto é que vai custar, o que vai acontecer? Então, vai ser um negócio meio que o cliente vai decidir. Aí ele vai dizer, eu pago uma interação, eu pago 2 interações. Às vezes tem os contratos que são feitos, aí não, o nosso contrato aqui é de 12 interações. Aí se você quiser a mais, a gente vai pagando as interações a mais. É assim que é feito. E no final das contas, nem o cliente sabe o que vai ser feito, nem a equipe sabe. Mas assim, aliás, ela sabe o que vai ser feito, mas o que vai ser feito dentro daquele curto espaço de tempo, né? É meio aqui assim, vamos viver o agora e depois a gente vê o que acontece. É mesmo a questão do desenvolvimento de produto ou serviço quando a gente está utilizando a gerenciagem de projetos. E aí, como eu disse a vocês, é muito útil, mas é muito útil para quando os projetos eles têm algum grau de ineditismo, né? Em relação a escopo ou tecnologia, né? Como a gente viu no slide anterior. Agora, se é uma coisa já feita, que já é conhecida, já tem assim, um grau de previsibilidade maior, aí outras técnicas de gerenciamento tradicional são mais adequadas, né? Porque a gente tem como estimar melhor quanto a gente vai gastar naquele tipo de projeto. Como, por exemplo, uma pessoa que faz casas, né? Ela está ali, é construtora, ela sabe mais ou menos quanto é que vai gastar numa casa, dependendo do que for dito. Não sabe exatamente, mas ela tem um grau de previsão bem maior, né? Porque construir uma casa é algo bem mais previsível que construir um software, né? Então, é isso aí. Aí a gente também tem alguns motivadores em relação ao gerenciamento de projetos, né? Algumas características aí, alguns fatores, características do dia de hoje, né? São impulsionadores, né? Aí, por exemplo, um deles é a compressão do ciclo de vida de produtos. Antigamente, um produto para ser entregue, ele podia demorar 1, 2 anos, era uma coisa bem lenta. E já hoje, assim, produtos que demoram 6 meses, 3 meses, demoram muito tempo, né? Aí tudo isso acontece justamente porque a velocidade com que a gente troca as informações, com que a gente obtém as informações é muito maior, né? Depois desse advento da internet, e vai passar a ser cada vez maior, né? Então, há essa pressão para que o ciclo de vida dos produtos ele seja cada vez menor, até porque o mercado está muito competitivo. Então, se você demorar muito para entregar alguma coisa no mercado, aí vai ter aquele outro que vai passar de você e vai tirar o fator ineditismo do mercado. A gente sabe que as empresas são precursoras, elas podem, inclusive, criar monopólios no mercado, como é o próprio Google, né? Ela criou um monopólio danado aí, faz um monte de coisa que a maioria das empresas que não tem empresa concorrente para fazer, né? Mas isso graças ao fato de que ela está sempre no mercado, né, à frente das outras, justamente porque o ciclo de vida dos produtos que ela entrega é menor, né? Aí, outro fator motivador, impulsionador do gerenciamento de projetos para a adoção de gerenciamento de projetos na sociedade, nas diversas áreas de conhecimento, é a explosão do conhecimento, como eu disse aí anteriormente, implicitamente, né, quando eu falei. Indiretamente, quando eu falei da compressão do ciclo de vida.
Que, assim, como a gente tem muitas informações aí, à torta e à direito, aí as ideias vão surgindo, né? E aí as ideias vão surgindo, os projetos também vão surgindo. E aí, no que isso acontece, aí a gente precisa, né, utilizar justamente dos dados, das lições aprendidas em gestão de projetos. Aí, outro fator impulsionador é a questão do resultado triplo: planeta, pessoas e lucro. Quando eu vi, aí, o que isso quer dizer aqui, planeta, pessoas e lucro? É porque é o seguinte: todos os projetos que a gente executa hoje, eles não são somente projetos assim, para a gente, né? A gente tem que levar em consideração qual é o impacto que isso vai ter no planeta. Não sei se algum de vocês conhecem, acho que não, a questão da pegada, né? Pegada ecológica. Pegada ecológica é um formulário que se faz lá, se você botar na internet você vê, que ele diz a quantidade de planeta Terra, o planeta Terra 1,5, 2, que você consumiria ao longo de sua vida se você seguisse aquele determinado estilo de vida que você tem. Aí qual é o estilo de vida? Quanto eu gasto de energia, quanto eu gasto de água, se eu uso alimentos processados e coisas desse tipo. As empresas que levam em consideração esses fatores ecológicos, né, o impacto no planeta, elas tendem a ter uma visão da sociedade muito mais beneficiada, né? Porque a gente sabe que o planeta realmente está em risco, né? Então, esses dados, esses elementos aí, esse fator planeta aí está sendo muito levado em consideração. Assim como a questão das pessoas. As pessoas, elas para elas produzirem, elas precisam realmente estar num ambiente que elas se sintam agradáveis, né? E se sintam bem, as necessidades básicas delas sejam atendidas. Não sei se a gente vai falar sobre isso pelo livro, mas se não fizer, a gente complementa aqui em uma aula, que é a questão da pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide em que Maslow foi aí um pesquisador que ele apresentou esse ressalto para a gente, né? Uma pirâmide que diz necessidades básicas do indivíduo, para que ele possa estar bem integrado e produzindo. As necessidades básicas parece que é dividido em 5 níveis. Aí tem uma segunda lá, no nível básico, a necessidade por segurança, moradia, saúde, coisas do tipo. Aí depois que você obtém essas necessidades, aí você pode, por exemplo, chegar lá no pico que é necessidade de autorrealização, mas também tem necessidade de pertencer a uma, como é que eu digo, ter um objetivo em comum, pertencer a uma tribo, né? Como o povo muito diz em relação a marketing. Certo? Está inserido dentro de uma comunidade. E aí, se a gente, como gestor, consegue fazer com que a pessoa esteja com todos os níveis da pirâmide preenchido, ela vai conseguir entregar muito mais para a empresa, sabe? Tem isso aí também. E por último, mas não menos importante, a questão do lucro, né? Porque a empresa ela não sobrevive sem um retorno financeiro dela. Antigamente, e quando eu vi aí o que eu ia falar, né? Quando eu vi essa pirâmide aí, quando eu vi esse resultado triplo aí, Planeta, Pessoas e Lucro, eu me lembrei muito de um resultado triplo que eu via muito em gerenciamento de projetos. Eu não sei se veio para substituir esse anterior que eu tinha, né? Que eu conhecia, né? Que era também um resultado triplo, só que aqui era custos, tempo, tempo. Quer ver só porque eu disse a vocês, agora eu esqueci. Custos, tempo. Eu esqueci o nome do outro, Jesus. E aqui no final, aqui dentro, tudo isso dava qualidade. Escopo, custos e tempo. Certo? Aí, assim, não é bem a ver com isso aqui, né? Eu acho que esses conceitos aqui, eles são muito mais globais, mas antigamente isso me fez lembrar dessa outra pirâmide aqui, desse outro resultado triplo aqui, né? Que é o tempo, o custo e o escopo. O gerente de projetos, ele está sempre, o tempo todo, porque não tem assim o projeto objetivamente, né? Assim, o resultado do projeto que eu vou seguir esse espaço para conseguir atingir aquele objetivo. Vai depender muito das pessoas, do ambiente, são várias variáveis, né, que a gente está lidando. E aí ele fica o tempo todo equilibrando os custos com o escopo, com o tempo e também para obter qualidade, né?
Aí, se ele puxar muito no tempo, aí, obviamente, vai aumentar também o custo. Se ele aumentar muito o escopo, aumenta o custo e o tempo. Aí fica nesse equilíbrio de pratos, né? Aí, da mesma forma, a questão aqui do planeta pessoas e lucro, né? Ele precisa também estar considerando aí esses 3 itens para que ele possa entregar o projeto da melhor forma possível, né? Porque realmente não tem solução adequada a tudo isso de uma vez, não, né? Aí a questão do enxugamento corporativo também, né? Porque, assim, as pessoas, elas estão aí para fazer as coisas, mas quanto mais elas tiverem diversas habilidades, mais elas vão ter função naquele projeto. Porque, veja mesmo, como eu disse a vocês, o projeto ele é dividido em 5 fases. Aí, se eu consigo participar das 5 fases, eu sou uma pessoa muito mais valorosa para aquela organização, né? Porque eu tenho um poder de adaptabilidade, né? Sou profissional TI, como se chama. E aí é difícil você, assim, você contratar um especialista que só saiba daquele que não tem poder se adaptar a outras coisas, né? O interessante é que você possa se adaptar a diversas situações e entregar os resultados ali. Mas vale uma pessoa que saiba de tudo, mas que consiga se adaptar a cada situação, né? Que é demandada naquele momento, do que uma pessoa que só saiba daquilo não possa transitar entre outros cargos, né? Mas tudo isso a gente faz sempre focando no cliente, né? Porque o cliente é o nosso principal bem, e sem o cliente, sem uma pessoa para consumir o nosso recurso, o nosso resultado, o nosso serviço, o nosso produto, a empresa ela não tem sentido, né? Tem que ter mercado. E, finalmente, os pequenos projetos, eles representam um grande problema, porque, assim, como tem essa questão da sobrecarga, né, da exclusão de conhecimento, de informações, aí todo mundo inventa projeto para fazer, né? O tempo todo, porque tem informação de todo jeito, todo mundo tem ideia, aí vai fazer os projetos. Aí, por exemplo, um exemplo mesmo é o Google, né? Todo mundo sabe que o Google é cheio de lenda, né? Aí diz que o Google, ele para cada funcionário dá 80% do tempo para trabalhar naquele projeto específico e 20% do tempo ele faz em coisas diversas e tal. Aí, nesses 20%, aí ele cria os projetos que ele quer, né? Aí, assim, aí diz que um desses projetos que foi criado foi a questão do Google News, né? Que se acabou já, aí que não existe mais. O Google News, ele era como se fosse um compêndio, né? Ele juntava todos os jornais eletrônicos, você entrava no Google News e vê todas as informações, não sei nem se existe ainda. E também o Orkut, né? Diz que o Orkut foi resultado disso aí. Eu não sei se o Google Plus, que não vingou, também foi, coisa desse tipo. Mas então, quando a empresa tem diversos projetos pequenininhos, ela às vezes não entende que cada projeto pequenininho desse, a exemplo do Google, né, nesse sentido aí, que ele vai demandar, né, vai ter lá um gerentezinho, vai ter lá um resultado triplo aí de esforço, custo e tempo também, né, e vai demandar dinheiro, né. Aí, por conta disso, isso aí pode corroer a saúde financeira da empresa também. Então, assim, projetos pequenos podem representar um grande problema, porque normalmente eles, para obter um resultado grande, é difícil, mas todos eles estão consumindo recursos, né? Aí tem essa questão aí também, né? No final das contas, fica sendo uma aposta, né? Porque você vai, entra naquele projeto e vai apostando naquele projeto, mas você não sabe o resultado que vai ter. Quanto mais genético tiver o projeto, também maior o grau de risco que ele tem, né? Maior risco de retorno, inclusive financeiro, para ele, certo? Aí outra questão que a gente tem em relação à gestão de projetos é a dimensão sociotécnica. A gente acha que o projeto ele só serve para ficar mexendo em ferramenta, mas ele está ali gerenciando pessoas também, né? E aí disse que o gerente de projetos ideal é aquele que equilibra muito bem a ciência e a arte, né? Ciência e a arte. E a ciência seria o quê? A parte técnica da gestão de projetos, que é o quê? Saber como é que eu defino um documento de escopo, uma estrutura analítica de projeto que a gente vai ver mais a seguir, o que é, como é que eu faço a questão dos cronogramas, alocação de recursos, orçamentos em linha básica, a gente vai saber o que é linha básica mais a seguir, e também relatórios do que eu estou fazendo.
isso aqui existe um conhecimento técnico, né? Inclusive, tem vários desses itens aqui, eles geram documentos específicos que a gente já tem os modelos, né? Por exemplo, o modelo de relatório de status, o modelo de alocação de recursos, o modelo de cronograma e assim vai. Mas, além disso, também tem o que a gente chama de soft skills, né? As habilidades de relacionamento com as pessoas. Que isso aí é muito difícil de ensinar para uma pessoa. Você consegue ensinar a parte técnica, mas essa parte de relacionamento interpessoal, isso é uma coisa que a gente aprende desde a infância, né? Diz que as coisas mais importantes que a gente aprende na vida, a gente aprende no primário, né? No jardim de infância. Aí que é não tratar bem as pessoas, não roubar nada do coleguinha, né? Coisas do tipo. A questão da empatia. E aí, então, essas habilidades socioculturais, elas são tão importantes quanto as habilidades técnicas, né? A questão da liderança, saber resolver problema, trabalho em equipe, política, expectativa do cliente, política da empresa, né? Estar adequado às políticas da empresa, fazer com que seus membros, os membros da equipe, se tiver algum conflito, você esteja ali para resolver o conflito, para poder aumentar o grau de produtividade, né, do seu liderado e coisas desse tipo, né? A liderança em si envolve muitas coisas. A liderança, você quando lidera as pessoas, você tenta fazer com que elas consigam obter o máximo de rendimento delas, mas ao mesmo tempo elas vão comprar a sua causa, né? Elas estão ali porque elas acreditam no que você acredita e elas se sentem bem trabalhando com você, né? É muito a questão das pessoas terem valores em comum, terem valores e esses valores serem comuns uns aos outros, né? Os membros da equipe. E aí, assim, um exemplo de grande liderança que a gente não pode esquecer é, no caso, o próprio Steve Jobs, né? Eu li aquele livro que tinha o livro de Steve Jobs sobre que o autor é o Walter Isaacson, a biografia de Steve Jobs. É um livro bem grandão, não sei se vocês já leram ele. Se já leram, vamos discutir depois sobre isso. Anotem aí para a gente discutir na aula de dúvidas. Aí, Steve Jobs, ele tinha essa questão, que ele não era uma pessoa que sabia muito da parte técnica, não, mas ele era aquela pessoa que concentrava as pessoas, ele juntava pessoas, né? E aí, por exemplo, a pessoa mesmo técnica que sabia de computador, sabia mexer no computador, porque o Steve Jobs, ele foi precursor do computador pessoal, né? Mas a pessoa mesmo que sabia mexer no computador é o Steve Wozniak, o real criador do computador, né? A pessoa que criou. Mas ele foi necessário em vários outros campos, no campo das vendas, no campo do marketing, certo? Para trazer outras pessoas que tivessem acesso a outras tecnologias para deixar o computador bem mais usável. Assim como foi no iPhone, né? Também, né? Essa tela que a gente tem aqui no smartphone, essa tela sensível a toque, ela é um conjunto de várias outras tecnologias, né? E aí ele juntou todas essas pessoas para obter isso. Só que aí ele também era uma pessoa que era meio assim, segundo o livro, né? Ele tinha umas crises, ele era muito perfeccionista, tipo assim, passava a noite todinha treinando uma apresentação, né, para que aquela apresentação fosse assim, um marco na empresa. Mas aí ele também tinha os momentos de crise, em que ele tratava mal as pessoas e coisas do tipo, né? Assim, perfeito ele não era, né? Mas assim, ele conseguiu chegar onde chegou muito porque ele conseguia agregar pessoas, né? Ele tinha um perfil muito mais de arte do que de ciência, né? E aí eu digo assim, ele foi uma das pessoas assim que na parte da tecnologia foi onde ele trouxe mais a arte, né? Porque os computadores, os produtos hoje da Apple, eles são tão caros, porque além de ter essa questão do hardware acoplado ao software, né? Que assim, os dois são feitos juntos, não é como esses outros computadores que o desempenho não é tão bom, mas ele também trouxe esse conceito de arte para dentro da tecnologia, né? Olha aqui, ele traz o conceito todo de o quanto
aquilo é bom para a minha vida, o quanto o meu valor como pessoa aumenta quando eu uso um iPad, né? O valor implícito, né, daquilo. É como assim, usar uma roupa de marca, né? É meio que assim, usar um computador da Apple, usar uma roupa de marca. É assim que eu enxergo. Se vocês me dizem também, se vocês forem assim, me digam também. Aí, quando a gente puder conversar, certo? Então, aqui a gente diz que a questão da gestão de projetos, ela tem, né, que a gente tem que ver o gestor, ele tem que ter o lado sociocultural e também o lado técnico, não é só técnico, certo? E aí a gente vai agora ver o estudo de caso, a leitura do livro de lá, São capítulo, página 17, que já está aqui preparado. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Um dia qualquer. Raquel, a gestora de um grande projeto de sistemas de informação, chega cedo ao seu escritório antes de seus colegas e equipe de projeto para dar conta do trabalho. No entanto, ao entrar no escritório, ela encontra seu colega Neil, um dos gerentes de projetos que também quer começar o dia cedo. Recentemente, ele concluiu um projeto internacional. Os dois colegas conversam por 10 minutos e põem os assuntos pessoais em dia. Raquel, não vou chamar Rachel, certo? Vou ficar Raquel, que é melhor. Demora 10 minutos para chegar à sala dela e se instalar. Olha a caixa de mensagem do celular e secretária eletrônica e liga o computador. Desde as 15h30 do dia anterior, quando esteve com o cliente até as 19h30, ela não checa e-mails ou a secretária eletrônica. Há 7 mensagens telefônicas, 16 e-mails e 4 recados de sua mesa. Raquel fica 15 minutos repassando a agenda e lista as pendências do dia antes de responder as mensagens que demandam atenção imediata. Nos 20 minutos seguintes, ela examina relatórios de projetos e prepara-se para a reunião semanal de status. É interrompida pela chegada do chefe. Ela passa 20 minutos discutindo o projeto. Ela menciona um rumo de que um membro da equipe está usando estimulantes para trabalhar e que não viu nada suspeito, mas ficará de olho. Às 9 horas da manhã começa 15 minutos atrasada porque 2 membros da equipe precisam terminar um serviço para um cliente. Várias pessoas vão à cantina pegar café e rosquinha, enquanto outras falam sobre o jogo da noite anterior. Os membros da equipe chegam nos 45 minutos restantes da reunião de revisão de progresso, trazem à tona questões do projeto que precisam ser resolvidas e marcadas em um plano de ação. Após a reunião, Raquel desce o corredor para se reunir com Vitória, outra gestora de projetos de TI. Ela passa 30 minutos revisando atribuições de projeto, uma vez que 2 delas têm pessoas em comum. O projeto de Vitória está atrasado e precisando de ajuda. Ela entra em acordo para devolvê-lo aos trilhos. Raquel volta para a sala, faz vários telefonemas e responde a vários e-mails antes de descer para visitar membros de sua equipe do projeto. A sua intenção é fazer o acompanhamento de uma questão que emergira na reunião de status do projeto. No entanto, o seu singelo "Oi, pessoal, como vão as coisas?" extrai uma torrente de respostas azedas das tropas. Após escutar pacientemente por mais de 20 minutos, ela se dá conta, entre outras coisas, que vários gerentes do cliente estão começando a solicitar atributos que não constavam na declaração do escopo original do projeto. Ela diz ao seu pessoal que verá isso imediatamente. Voltando à sala, tenta ligar para o seu contato na empresa do cliente John, mas lhe dizem que ele só voltará ao almoço em 1 hora. Nesse intervalo, Ed, que trabalha no departamento financeiro, dá uma passada e diz que tal almoçar. Os dois passam a próxima meia hora na cantina da empresa fofocando sobre assuntos internos e ele fica surpreso ao saber que Jonathan Johnson, o diretor do projeto de sistemas em quem sempre tiveram um aliado poderoso, talvez vá para outra companhia. Ela volta à sua sala, responde a mais alguns e-mails e finalmente consegue falar com John. A conversa de 30 minutos sobre o problema termina com a promessa dele de fazer algumas verificações e dar um retorno assim que possível. Raquel coloca um aviso de não perturbe na porta e recosta-se na cadeira. Com fones de ouvido, ela escuta o terceiro e quarto movimentos do quarteto para cordas em Fá maior de Ravel. Depois, Raquel pega o elevador no 3º andar e conversa com o agente de compras designado para o seu projeto. Eles passam os 30 minutos seguintes explorando modos de levar equipamentos necessários até o local do projeto antes do planejado. Ela acaba autorizando a entrega expressa. Quando volta para a sala, sua agenda a lembra de sua participação na teleconferência programada para as 14h30. Leva 15 minutos para todos estarem online. Durante esse tempo, Raquel dá conta de alguns e-mails. A hora seguinte é usada trocando informações sobre os requisitos técnicos associados a uma nova versão de um pacote de software
que eles estão usando em projetos de sistemas como o dela. Raquel decide esticar as pernas e dar uma caminhada pelo corredor, envolvendo-se em breves conversas com vários colegas. Ela faz questão de agradecer a Chandra por sua inteligente análise na reunião do relatório de status. Ao voltar, vê que John deixou uma mensagem pedindo que ela telefone de volta assim que possível. Ela entra em contato com John, que informa que, de acordo com o pessoal dele, o representante de marketing da empresa dela fez algumas promessas sobre atributos específicos que o sistema dela proporcionaria. Ele não sabe como esse desencontro de informação aconteceu, mas o pessoal dele está bem chateado com a situação. Raquel agradece a John pela informação e imediatamente vai à escada até o grupo de marketing e pede para falar com Mary, uma gerente sênior. Depois de esperar 10 minutos, Raquel é convidada a entrar na sala de Mary. Ao final de uma conversa colorada de 40 minutos, Mary concorda em falar com o próprio pessoal sobre o que foi ou não prometido. Raquel desce até onde estava seu pessoal para atualizá-la sobre o que está acontecendo. Eles passam 30 minutos considerando o impacto de que as solicitações do cliente poderiam ter em cronograma do projeto. Ela também partilha com eles as mudanças do cronograma que ela e Vitória combinaram. Então, Raquel dá boa noite à sua equipe, sobe até a sala do seu chefe e gasta 20 minutos atualizando sobre os principais acontecimentos do dia a dia. De volta à sua sala, precisa de 30 minutos para ler e-mails e documentos do projeto. Ela entra no cronograma do MS Project e por 30 minutos trabalha em cenários né? Repassa a agenda no dia seguinte e escreve alguns lembretes pessoais antes de sair para o trajeto de 30 minutos até a sua casa. Aí a pergunta, você acha que Raquel passou o seu dia de maneira eficiente? Vamos discutir, né? E também o que esse caso lhe diz sobre como é ser gerente de projetos. Então, com isso a gente termina a nossa primeira aula. Quando tiver na nossa próxima aula de dúvidas, a gente discute, certo? Essas questões. E espero que vocês estudem, aí revejam todos os conceitos. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Até mais!